já fica disponível automaticamente, eu só preciso carregar no YouTube. Então, todo dia que ter aula, assim que finalizar a aula, minha primeira coisa é deixar a aula carregando. Então, para aqueles que vão fazer aula, principalmente Alex, que alguns entraram em contato comigo, pode fazer, fique tranquilo. E eu garanto estar disponibilizando a aula logo de imediato. Por exemplo, a aula, eu sei que vocês vão ter aula na sexta, antes do segundo dia do Enem. Eu garanto que no sábado de manhã a aula já vai estar disponível para vocês, no nosso último aulão, para que vocês possam assistir. Tá bom? Obrigada. Beleza, Gabi? Então, gente, Alan, pergunte. a aula de terça-feira, tu já disponibilizou? Já tá no grupo, dona Emily. Pronto. Tá no arquivo lá, bonitinho já, tá bom? A aula de terça foi show. Não deixe de assistir, não. Bom, vamos lá? Pessoal, temos uma missão muito grande hoje, tá bom? Vamos falar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que vai estar na sua prova. Equilíbrio químico. Só que equilíbrio químico é um assunto que tem muitos detalhes que, infelizmente, muitos de vocês não viram no ensino médio por conta do tempo, por conta da abordagem, por conta dos professores que alguns de vocês tiveram que não se atentam aos detalhes e se compromete demais. E aí acaba ficando um pouco acumulado nessa reta final. Mas para quem é da nossa turma do extensivo, e se porventura, já vou dar aqui um presente. Se tem algum aluno aqui do presencial, se tem aqui algum aluno do online que é só da revisão e que não é do extensivo, me chama no privado que eu disponibilizo a aula completa de equilíbrio químico para vocês. Aqui é em ritmo de revisão, mas para quem é da turma só da revisão e que não teve aula do extensivo, eu disponibilizo a aula completa para vocês. Primeiro, pessoal, eu vou começar do feijão com arroz. Conceito. O que é equilíbrio químico? Alan, Oi! eu queria te perguntar se você acha que soluções é uma aposta sua pro Enem? Soluções sempre vai cair no Enem, Thalitinha. A diferença é que as soluções pode cobrar de maneira direta ou de maneira indireta. Mas que vai estar na sua prova é fato. Obrigada, espero que não seja um Só não acho, é um achismo, que vai cair titulação novamente. Tá bom? É errada a titulação. Ô, assunto chato, viu? Bom, equilíbrio químico. Pessoal, quando eu falo equilíbrio químico, o que vem na cabeça de vocês? Velocidade da reação direta. E para isso acontecer uma reação tem que ser o quê? Reversível. Pronto, então vamos lá. Vocês acabaram de falar o conceito. Equilíbrio químico é quando temos uma reação reversível que se processa nos dois sentidos ao mesmo tempo. Dizemos o seguinte: essa setinha aqui é chamada de VD, velocidade direta. E essa setinha de volta é chamada de VI, velocidade indireta. Vovô, abre para mim aí o portão. Vai. IVI é chamada de velocidade indireta. Então, uma reação quando atinge o equilíbrio químico. Ô, Vidinha! Luizinho, você respeita a visita, papai. Só dá oi, tá bom? Eu falei que era só para dar oi. Vem, papai, vem, papai. Vem. Boa noite. Pronto, já deu oi. Tchau. Pronto. Equilíbrio químico é quando temos uma reação reversível. É lamisera, na moral, velho. O que é uma reação reversível? Por exemplo, uma reação de combustão, pessoal. É uma reação reversível? Tem como eu colocar fogo no papel e depois aquela cinza voltar a ser papel novamente? Então a combustão não é uma reação reversível. Nem toda reação é uma reação reversível. A reação reversível é aquela que pode se processar tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Beleza? Pronto.
Então, dizemos que uma reação atingiu o equilíbrio químico quando essas duas velocidades são iguais. Bom, se for para cair algo nessa parte inicial, eu apostaria no conceito, mas após uma análise gráfica. Se for para cobrar algo dessa parte inicial, eu diria a parte conceitual, mas envolvendo o aspecto gráfico. Como é que é representado um gráfico do equilíbrio? No eixo X, no eixo Y. Isso aqui na química representa o que, pessoal? Concentração. E no eixo X, o tempo. Preste atenção que como eu imagino que o Enem poderia cobrar essa parte conceitual. Eu imagino algo desse sentido. Pessoal, a partir de qual momento aqui podemos afirmar que essa reação atingiu o equilíbrio químico? Quando as concentrações permaneceram constantes. Então, graficamente falando, pessoal, um equilíbrio químico, ele é alcançado quando as velocidades se igualam. Miséria, mas na moral, velho, aqui no eixo Y não está a velocidade, está a concentração. Então, pessoal, como consequência, sempre que as velocidades se igualarem, as concentrações permanecerão constantes. Então, olhou para o gráfico, visualizou uma reta no que diz respeito ao eixo Y, você acabou de identificar o equilíbrio químico, beleza? Bom, o Enem nunca cobrou, ouça isso, o Enem nunca cobrou o aspecto numérico de equilíbrio químico. E não acho que vai cobrar, não. O Enem cobra o aspecto numérico de equilíbrio iônico, cálculo de pH e pOH. Mas, seguro morreu de velho. Preste atenção. Pessoal, constante de equilíbrio, conhecido como Kc. Como é que se calcula a constante do equilíbrio? Concentração zero. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Esse negócio de elevar pelo coeficiente. Eu vou colocar isso aqui já já. Só um detalhe. OBS. Quem é que não participa dessa constante? Quem é que não participa aqui da fórmula? Não participa. Sólidos e líquidos como solvente. Bom, vou colocar aqui uma equação e vocês vão validarem isso aqui, vão validar para mim. Vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho aqui essa equação. Como é que ficaria a constante dessa equação? C. Se é Kc, C vem de concentração. Ficaria concentração de C sobre concentração de B ao cubo. Por que A não entra? Porque é sólido. Beleza? Esse negócio como solvente, e líquidos como solvente. Como é que é? Não participam sólidos e líquidos como solvente. Pronto, a sua pergunta é muito boa. Se hipoteticamente falando, primeiro, aqui vocês entenderam? Sim. Aqui vocês entenderam? Show de bola. Se hipoteticamente falando,
aqui for um líquido e aqui no produto for aquoso, esse líquido participou como solvente, porque o produto gerado está em meio aquoso. Se está no meio, se o produto aqui está em meio aquoso, é porque ele foi formado na presença de quê? De água. Então esse líquido aqui funcionou como solvente. Mas eu quero dar uma dica. Pensando no Enem, eu vou assumir essa responsabilidade, tá bom? Se cair líquido no Enem, eu vou assumir essa responsabilidade. Posso pagar um preço alto. Não coloque na constante. Porque o número de reações que tem líquidos que não atuam como solvente é um número bem pequeno. Entendi porque o B participa, se ele é aquoso. Aquoso é diferente de líquido. Toda substância que está em ambiente aquoso entra na constante. Esse sólido. Sólido não entra. Hã? Que ele não entra. Aí o porquê? Não, tipo, eu pensando se tu definir, não participam sólidos e líquidos. Sólidos não participam, não entram na constante e nem líquidos. Vou tirar esse solvente aqui e vou assumir a responsabilidade. Beleza? Vou assumir a responsabilidade. Tá bom? Bom, pessoal, o Enem poderia testar vocês em uma questão fácil. Quem já fez o Enem, todos vocês aqui no caso, sabe que o Enem sempre tem aquela questão idiota que você para e pensa: meu Deus, é só isso? Toma aqui. Toma. Pessoal, imagine aquela questão fácil do Enem, aquela questão fácil. E peça para você calcular o Kp dessa questão. Qual a diferença de Kc para Kp? Kp é pressão só, gás. Kc trabalha com? E Kp trabalha com? Se é Kp, só vai participar o quê? Gás. Quem é gás aqui? Pressão de C dividido por 1, porque do lado de cá não tem nenhum gás. Preste atenção, quem é meu aluno das turmas extensivas, das turmas do super e tudo mais, aqui a gente dedicou um tempo enorme para aprender a calcular Kc. Mas a gente tem que otimizar tempo. Pensando no Enem, o cálculo de Kc nunca foi cobrado. Então a gente não vai dedicar tempo a isso aqui, porque a gente precisa otimizar. Mas, se cobrado for, ela tem aquele negócio que você ensinou de tabelinha. Início, reage, forma. Para o Enem, a chance de cobrança é 0. O que o Enem poderia cobrar somente é te fornecer a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes e pedir para você calcular o Kc. Ou te fornecer a pressão dos participantes e pedir para você calcular Kp. Isso seria o máximo. Então perguntar se, tipo assim, a fração e o número inteiro, perguntar qual é que tem mais. Exato. Mas, por exemplo, pessoal, se esse Kc for igual a 2, eu quero que vocês tenham uma conclusão. Se o valor desse Kc é igual a 2, significa que essa reação, ela tende a favorecer mais a formação do produto ou do reagente? Produto. Porque se é igual a 2, significa dizer que o numerador é maior do que o denominador. Se for 0,2, significa dizer que o equilíbrio dessa reação tende a favorecer um pouco mais o Pode ser reagente. que tu fala, tipo, ter mais reagente, né? Exato. O equilíbrio foi formado com a produção de reagente maior do que do produto. De novo. Se Kc for igual a 2, se é igual a 2, é porque o numerador é maior do que o denominador. Significa que o equilíbrio foi atingido formando mais produto
do que reagente. Beleza? Se o Kc for 0,2, significa que o denominador é maior do que o numerador. Significa dizer que nesse equilíbrio químico a formação do reagente foi mais favorecida. Quem perguntou mais aqui? Foi Elan, fui eu. Ah, fala, Emily. Aproveitando que tu colocou ali que não participam do KC, sólidos e líquidos. Ok. Só que naquelas questões que eu te mandei, que tu ainda não me respondeu, vou aproveitar e jogar aqui um pouquinho do assunto daquelas questões. Porque em algumas estava se discutindo a respeito do deslocamento do equilíbrio influenciar as concentrações também de sólidos e de líquidos. Tipo assim, eu vou, sei lá, aumentar a concentração do reagente, ou então eu vou aumentar a temperatura. Teve uma até que falou da temperatura que tinha uma influência no aumento ou na retirada de algum sólido. Oi, Emilizinha, como é um caso bem particular, eu vou tirar essa dúvida sua de modo particular. Por quê? Porque pensando no Enem, esse dor de cabeça pode descer, não vai ter. Certo. Beleza? Uhum. Inclusive, eu sempre coloco aqui líquidos como solvente. Para o Enem eu fixei somente o quê? Líquidos. Beleza? Bom, pessoal, agora isso que eu vou colocar aqui cai demais no Enem. Cai muito. Que é o quê? Deslocamento do equilíbrio. Eu tô lembrando que hoje vai envolver log. E eu tô lembrando que tem uns aqui que gostam de tirar onda comigo. Bom, N2 mais H2 formando NH3. Pessoal, pergunta. Toda questão que envolver deslocamento, toda questão que envolver equilíbrio, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Balancear. Não esqueça de forma alguma de balancear. Balanceando aqui, eu tenho quantos nitrogênios tem aqui? 2. Eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 3? 6. Eu vou colocar um 3 aqui. Pessoal, testando a memória de vocês. Quais são as variáveis que vai alterar o deslocamento do equilíbrio? Temperatura. Vamos começar com a concentração. Quando eu coloco concentração aqui, pessoal, lembre-se, a concentração está se referindo a aumentar alguém ou diminuir alguém. Então, significa adição ou retirada. Adição ou retirada. Pessoal, sempre que for adicionado alguém, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário. Miséria, como assim, velho? Não entendi. Pessoal, eu tenho aqui esse equilíbrio. O que acontece com ele se eu adicionar mais nitrogênio depois que o equilíbrio foi alcançado? Se desloca para o lado contrário. Desloca sempre para o lado contrário. Qual é o lado contrário aqui? Produto. Eu acredito muito em uma questão, pessoal, que coloca alternativas e pergunte qual das alternativas abaixo representa uma alteração no equilíbrio que favoreça a maior produção de amônia. Então, se eu aumento N2, eu vou favorecer a produção de amônia ou vou diminuir a produção de amônia? Vou favorecer. Então, sempre que houver adição de um participante, o deslocamento vai acontecer no sentido contrário na qual houve a adição. Aí aumenta N2 e vai aumentar NH3, é isso? Vai produzir mais NH3. Perfeito? Sempre que houver a retirada, o equilíbrio vai ser deslocado no mesmo sentido.
Pessoal, minha primeira participação como professor na Olimpíada. Me senti um pouco constrangido, mas faz parte da nossa trajetória. Eu entrei com recurso em 2 questões. Em uma eu ganhei e a outra eu passei vergonha. Qual foi que eu passei vergonha? A questão pergunta: qual das alternativas abaixo leva a maior produção de amônia? Aí a alternativa correta era retirada de amônia do sistema. Se você for pensar pela lógica, está errado. Se pensar pela lógica, se eu quero produzir mais e eu retiro a amônia do sistema, só que qual é o contexto químico que se tem? Produziu amônia, produziu 10 gramas de amônia, eu vou e retiro a amônia que foi produzida. Se eu retirei a amônia que foi produzida, eu estou retirando um participante que está no produto. Então o equilíbrio vai deslocar no sentido de formar mais produto. Então, à medida que a amônia for sendo produzida, eu vou o quê? Vou retirando, que vai produzir mais, mais e mais. Então, pessoal, sempre que houver a retirada de um participante, o equilíbrio será deslocado no sentido a qual houve a retirada. Beleza? Bom, segunda variável. Temperatura. Temperatura. Pessoal, do jeito que está aqui, tem como vocês avaliarem a influência da temperatura? Por que não? Porque no TCE é endotérmico ou exotérmico. Perfeito. Só existe 2 reações, pessoal, que é obrigado você saber se é endotérmico ou exotérmico. Alguém sabe o que são essas reações? Combustão e fotossíntese. Toda reação de combustão, ela é o quê? E toda reação de fotossíntese é o quê? Essas 2 vocês são obrigados a saber. E aquelas que envolvem mudança de estado físico. Sólido, líquido, líquido, gasoso e assim sucessivamente. Todas as demais você não é obrigado a saber, não. Essa aqui eu digo para vocês, porque eu memorizei só para poder explicar esse assunto, é menos 54, kJ. Então, pessoal, se você tem um ΔH, o que você precisa saber? Primeiro você precisa saber o seguinte: essa reação aqui, por meio desse valor de ΔH, algo que aprendemos recentemente no extensivo, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Se ela é exotérmica, o que significa isso? Significa que para ela acontecer, ela tem que absorver calor do ambiente ou liberar calor para o ambiente? Liberar calor para o ambiente. Não esqueça disso. Então preste muita atenção. A temperatura, você pode ser confrontado de 2 formas. O equilíbrio foi atingido a uma dada temperatura. E aí eu fui e proporcionei um aumento. Sempre que eu proporcionar um aumento na temperatura, qual a reação que será favorecida? Endotérmica. O que é uma reação endotérmica? Aquela que absorve calor. Essa reação aqui, ela é endotérmica? Não. Ela é o quê? Exotérmica. Qual é que é exotérmica? É direto. O ΔH, pessoal, que está à frente, sempre representa a reação direta. Se a direta é exotérmica, significa que a inversa é o quê? Endotérmica. Então, significa dizer que se eu aumento a temperatura dessa reação, vai favorecer para o que lado? Reagente. Beleza? Pessoal, e se eu promover uma diminuição? Exotérmico. Eu vou favorecer a reação que é o quê? Inversa. Inversa não. Direta. Nesse caso aqui, a reação direta. Beleza? E a que mais
causa dor de cabeça para vocês, alunos? Volume. Olha lá, esse reagente que eu botei embaixo aqui mesmo. É por causa dessa reação aqui, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a formação do reagente. E se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer o produto. Por quê? Porque a reação direta, ela é o quê? Exotérmica. Por isso que eu vou favorecer a reação direta se eu diminuir a temperatura. E se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação contrária. Para esse caso, gente, ó, pessoal de casa, para esse caso em especial, é que está favorecendo para o reagente e para o produto. Mas, de modo geral, você tem que olhar sempre, aumento favorece o lado endotérmico, diminuição favorece o lado exotérmico. Todo ΔH é exotérmico, sim, Gui. Todo ΔH negativo é uma reação exotérmica. ΔH positivo, endotérmico. Pessoal, terceira. Pressão. Aí se inverter o ΔH vai, tipo, ser dessa, né? Exato. Pessoal, a pressão, ela pode ser favorecida, ela pode ser cobrada com o aumento da pressão e a diminuição da pressão. Um detalhe importantíssimo: a pressão só vai influenciar se for um equilíbrio que tem substâncias gasosas. É esse caso? Sim. Preste atenção. Sempre que houver aumento da pressão, quem vai se dar melhor, pessoal? Um gordinho ou um magrinho? Se aumentou a pressão, se apertou mais esse espaço, quem vai se dar melhor, o magrinho ou o gordinho? O magrinho é porque tem um menor volume. Então, o aumento vai favorecer sempre o menor volume. E a diminuição vai favorecer o maior volume. Onde é que está a maior dificuldade que eu percebo dos alunos? Saber identificar quem tem menor volume e quem tem maior volume. Eu acho que nem isso. É a percepção que a substância está... Quem esquece que só vai com substância gasosa. Pode ser também. Pressão, gente. Se eu aplicar uma pressão aqui nessa garrafinha, vai mudar alguma coisa aqui? O líquido vai sair do lugar, vai movimentar alguma coisa? Não. Só vai se houver a presença de gás. Pessoal, preste muita atenção. Qual dessas espécies é gasosa? Vocês não teriam a obrigação de saber nenhuma. Ou a questão tem que falar, ou tem que demonstrar na equação. Porque eu posso ter hidrogênio líquido, eu posso ter nitrogênio líquido. Então, para você avaliar, pode ter certeza. Ou ela vai fornecer essa informação no texto, ou vai fornecer essa informação na equação. Em alguma condição ele vai te dizer. Pessoal, acompanhe comigo. Qual é o volume total que se tem no reagente dessa reação? 4. 1 em 3, 4. Então, no reagente você tem 4V. E no produto tem quem? 2V. Então, se eu proporcionar um aumento da pressão nesse equilíbrio, qual sentido vai ser favorecido? Direita. Por que direita? Direita ou produto? Porque é quem tem o menor volume. Qual o volume que tem aqui? 4. Qual o volume que tem aqui? Se eu aumento a pressão, vai favorecer quem tem o menor. Quem tem o menor volume 4 ou 2? Por isso que o equilíbrio vai tocar para o produto, que é no produto que tem menor volume. Pessoal de casa,
Lara, Gabi, Lu, Thalita, Leti, Emily, Gui, Lavigne. Até aqui tudo ok, tudo tranquilo para vocês? Tudo sim. O que é contigo no super de química? Qual é o professor de química do super? É só tu? É só tu? Entendi. Com 5 aulas. Posso sim, Rafa. Rafa. Temperatura. Só vai aparecer desse jeito, Rafa. Só é desse jeito. Se houver aumento da temperatura, vai favorecer a reação que é endotérmica. É lamisera. Qual é a reação endotérmica? Aquela que tem um ΔH positivo. Beleza? Temperatura, aumento, vai favorecer a reação endotérmica. Beleza? Essa reação é endotérmica? Não. Ela é o quê? Isso. Então, ela vai ser favorecida se diminuir a temperatura. Nessa questão, o produto é favorecido se diminuir, o reagente é favorecido se aumentar. Uma curiosidade, isso também não vai cair na sua prova. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Somente eu tenho aqui o Kc igual a 2, hipoteticamente falando. Mudei a concentração, mudei a temperatura, mudei a pressão. Somente uma dessas variáveis vai alterar o valor de Kc. Que variável é essa? Temperatura. Somente a temperatura, unicamente a temperatura é que altera o valor da constante. O valor da constante só se altera se houver alteração na temperatura. Marila, mas se eu tiver alteração na concentração, por que não altera? Se ele é um negócio de concentração. A sua pergunta é espetacular, mas eu vou lhe dar uma resposta meio que tipo, vai ter que correr atrás. No módulo Thalitinha, em equilíbrio químico, eu coloquei uma explicação lá completa, Thalitinha, dizendo, simulei uma situação onde eu mudei a concentração, onde eu mudei a pressão e provei matematicamente falando o porquê que essas duas variáveis não alteram o valor da constante, tá bom? Isso é uma comprovação matemática. Então, quimicamente falando, cabe a mim apenas dizer, ó, só quem altera é a temperatura. Concentração e pressão não altera o valor de Kc. Também. A única variável que altera qualquer constante é a temperatura. Porque se você tira de um lado, aumenta do outro e a balança vai sempre equilibrando ao final de tudo. Beleza? Vou bater uma dúvida aqui agora, rapidinho. Se, por exemplo, eu tivesse alguma coisa que solubilizasse, colocasse alguma coisa nessa reação aí de cima, que solubilizasse a amônia, então teria a retirada dela. Beleza, o equilíbrio ia ser deslocado para ela. Obrigatoriamente também não deveria reduzir a concentração de reagentes? Oi. É uma situação que você está simulando algo que, em prática, isso não vai acontecer. Não vou. Isso acontece. Mas se eu tenho uma diminuição, por exemplo, do produto, também não tem, porque tu fala sempre assim. Se você está falando o quê? Diluir, não é isso? Mas não é só diluir, não. Pode ser até, por exemplo, eu comecei a retirar a amônia. Vai ser deslocado no sentido da amônia para formar mais amônia. Prossiga. Mas para isso acontecer, não teria que ser consumido mais reagente e ia perder mais reagente? Mas você tirou uma parte da amônia que tinha antes. Aí entra em equilíbrio.
Eu vou explicar. Mas de qualquer forma, reduziu a quantidade de reagente. Vou fazer você ter sentido. Eu tenho aqui as balanças, certo? Imagine que eu tenho aqui 8 bananas e 10 bananas, hipoteticamente falando. Tirei 2 desse lado. Ficou mais leve, não foi? Pronto, ficou mais leve. Para equilibrar novamente, o que tem que ser feito? Vai tirar um pouco daqui. Emily, perceba, a constante foi calculada tendo 10, 10. Vamos lá, 10, 10. A constante foi calculada nesse ponto. Eu tirei 2 bananas desse aqui. Ficou 8. Se eu calculasse a constante aqui, o valor não seria o mesmo. Mas essa reação ainda não voltou para o equilíbrio. Eu vou tirar um pouco desse lado para reequilibrar. Então perceba, Emily, o ato de você tirar a amônia, você tirou. Mas o equilíbrio vai ser restabelecido e você vai tirar desse lado para se restabelecer e no final ter o mesmo peso, a mesma medida. Entendi. Elan, Lavínia pediu para você olhar o chat. Elan, tô muito confusa, acho que já tive essa aula. Acho não, eu tive. Lavínia, você teve essa aula 3 semanas atrás, no extensivo, certo? Por que vocês estão me olhando com essa cara? Não, eu tenho uma dúvida. Pera aí. E, pelo amor de Deus, eu não tô doido não. Na última aula foi termoquímica e Foi termoquímica? Foi. Termoquímica e Tá eletroquímica. certo, Elan. Não teve ainda, não. Pronto, isso aqui é revisão. Pergunte. Esse negócio de temperatura me deixou, tipo assim, confusa. Porque se aumentasse o negócio, não ia favorecer a produção do produto. Porque, tipo assim, eu ia fornecer mais calor para ele liberar. Pronto. Você está seguindo a lógica. Pela lógica você está certo. Porque ao aumentar a temperatura, vai aumentar o número de choque, as partículas vão se chocar mais e, consequentemente, espera-se que a reação seja mais favorecida. Você está no caminho lógico. Mas, no entanto, nem todas as reações são favorecidas com o aumento da temperatura. Não, mas essa daí, ela é isotérmica. Ela é favorecida quando é isotérmica, que é pro lado direto. Mas se aumentar mais o calor, ele também não vai favorecer o lado direto, porque eu vou fornecer mais calor para ele, consequentemente, liberar. Não, sabe por quê? Presta atenção. Aqui são 2 gases. Para esses 2 gases se unir e formar amônia, se você aumentar a temperatura aqui, esses gases vão ficar mais distantes um do outro. Você consegue visualizar isso? Porque gases, quando você aumenta a temperatura, eles não aumentam a energia cinética, eles vão se distanciar mais ainda um do outro. Então, eles não vão conseguir se unir para formar o NH3. Nesse caso aqui, para que a reação aconteça, você precisa roubar calor para que esses gases fiquem mais paradinhos e um consiga se ligar com o outro. Pessoal, é por isso que eu já pulguei os gases. Mas conseguiu ver a lógica nesse sentido? Agora eu não sei. Bom, vamos lá. Por que coisa a pressão não altera A mesma resposta para a batata. Ela fica pedindo isso aí. Lá no nosso módulo de físico-química, equilíbrio químico, eu deduzo matematicamente falando por que a concentração e a pressão não altera os valores da constante. Conselho de amigo. Não precisa saber. Não, é um tipo, aceita só. Mas eu, chato que sou, eu provo pra você lá gente, isso aí demorou um dia pra eu digitar e comprovar matematicamente falando que você sabe que eu sou top demais. Essas 2 variáveis não alterando o valor de KC. Beleza? Vai estar lá no local. Explicação, corta aqui e corta lá. Pessoal, vou ser bem sincero. Eu não acho que vai cair equilíbrio químico para vocês, não. Ô, bicho, isso aqui é um negócio, tipo, o que faz com a constante faz uma escada acima também. Tipo, se multiplica. Tu vai falar Isso só caiu uma vez também. A chance de cair de novo é muito. Mas o que eu posso dizer a você, e posso dizer de modo geral, se você tem uma equação
e você dobrou essa equação, você eleva a constante ao quadrado. E se você tinha essa equação e você reduziu ela pela metade, você tira a raiz quadrada da constante. Só que, sinceramente, não vejo reais chances de cobrança. Não é nem não, mas... Não é nem não. Mas, gente, ó, só para deixar bem claro, quem me conhece aqui sabe o quanto eu tenho que ser perfeccionista no que diz respeito a transmitir o conteúdo. Mas vocês têm que entender que estamos em um momento de revisão. E numa revisão a gente tem que assegurar aquilo que há uma maior probabilidade de cair e você acertar. Beleza? Pessoal, equilíbrio iônico. Equilíbrio químico você trabalha com Kc e Kp. Em equilíbrio iônico, pessoal, a abordagem, o entendimento é o mesmo. Só que você vai trocar Kc e Kp por quem? K, KB, KW e KP. Essa eu vou colocar para o Enem, não precisa não. Pessoal, o que muda? Aqui envolvendo equilíbrio que não tem a presença de íons. Estamos falando de equilíbrio. Significa dizer que ou os reagentes ou os produtos têm que ter a presença de quê? Íons. No lugar de Kc e Kp, vai dar espaço agora para Ka, Kb ou Kw. Ka, pessoal, é um equilíbrio que envolve o quê? Kb, Kw, para representar cada um deles rapidamente. K, eu tenho aqui HC. Gás. KW é água, né? Exato. Ah, tá. Pergunta, pessoal. Deixa eu ver se vocês entenderam. Qual vai ser a constante de equilíbrio aqui dessa reação? Concentração de HCl. Concentração de vezes dividido. Você só mudou, vai mudar Kc para K. Aí eu quero que tenha lógica algo que eu estou apostando demais. Oi, Alan. Vontade de não repetir, tá no celular. Vai! Fala, Clara. Você pode usar esse exemplo para me falar a interferência da temperatura no Kc, porque eu ainda estou meio confusa nisso. Pronto. Clarinha. Novamente. É um item que a gente diz que é melhor você colocar como uma seita que dói menos. Por que, Clarinha? Você só precisa entender que a temperatura vai fazer com que essa reação se processe em ritmos diferentes. E aí isso interfere diretamente no que é produzido e no que é consumido. Então, Mas não interfere numericamente, né? Interfere numericamente, claro. É a única variável que interfere numericamente no que é produzido e no que é consumido. Mas é isso que eu tô vendo, lugar, tipo, no caso... Se essa constante aqui tem um valor de 2 a 25 graus, se eu colocar 30 graus, você só tem que afirmar uma coisa. Não vai ser igual a 2. Só isso. Se vai ser mais ou vai ser menos, você não tem como afirmar. Você só pode afirmar o seguinte, que o valor da constante não vai ser a mesma. E é isso, né? Não dá pra afirmar, porque Exato. a gente tem isso, né? Que se aumentar, por exemplo, se tiver a 30 graus, vai ser maior. Não, não posso falar isso. Exato. Manjou? Beleza. Agora foi. Obrigada. Qual a lógica que eu quero que vocês tenham? Há muito tempo eu estou falando da minha aposta, que é a análise de acidez e basicidade trabalhando com números. Pergunta. O Ka, quanto maior for o Ka, maior vai ser o quê? Se o Ka é alto, o Ka não é produto sobre reagente? Se eu tenho um Ka com valor alto, é porque eu tenho muito o quê? Então significa dizer que o Ka é diretamente proporcional à concentração de H, que é diretamente proporcional à acidez.
O que é um ácido forte? É um ácido que produz muito o quê? H+. Como é que se calcula esse Ka aqui? Concentração de H+, vezes concentração de Cl- dividido por K vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de Cl- dividido pela concentração de HCl. Ué, no módulo de revisão, equilíbrio químico ficou dentro de. Ou equilíbrio iônico ficou dentro de equilíbrio químico, não foi? Tudo junto e misturado. Certo. K não é produto sobre reagente? No produto aqui tem quem? Então, quanto maior for H+, maior vai ser K. E a acidez é diretamente proporcional à quantidade de H+. Beleza? Isso aqui é uma aposta forte mesmo. Quanto maior o K, menor o pH. Calma que a gente vai em pH, vai estar em log ainda. Oi, Alan, por favor, repete aí. Alexa, K é a constante de ionização, beleza? É a concentração do produto sobre a concentração do reagente. O que é uma espécie ácida? Uma espécie que produz o quê? Muito H+. Quanto mais H+, mais ácido é a espécie. K não é H+, vezes Cl- dividido por HCl? Eu pergunto a vocês, se eu tenho uma solução que tem 2H+, e eu tenho uma solução que tem 4H+, qual dos dois vai ter o maior valor de K? A de 4, porque 4 é o numerador. Ainda vai estar o Mas aí, a conclusão que eu quero que vocês tenham é que quanto maior é o Ka, maior vai ser a quantidade de, consequentemente, maior é a acidez. Pessoal, eu não vou demonstrar matematicamente porque não é preciso. Só quero que vocês entendam uma coisa. Se o Enem querer inovar, querer trazer uma questão fora do padrão, você precisa entender que o Ka só quero que vocês entendam isso aqui. Existe na química orgânica um negócio chamado de pKa. O pKa é menos log de K. Você precisa saber disso? Não. Você só precisa saber o quê? Que quanto menor o pKa, maior vai ser a acidez. Só isso. Porque é maior o K, né? Hã? Porque é maior o K, né? Exato, garota. Quanto menor o pKa, que maior vai ser? Consequentemente, maior a acidez. É isso aqui que eu quero que vocês saibam muito. Mas muito mesmo. Bom, Vai lá, peraí. Cair, tipo, vai ser K. cair, o I é uma expressão genérica. Tipo, ele não quis representar nem KC, nem KP, nem KA, nem KB, nem KW. Ele representou cair. O I é uma expressão genérica. Você é constante de ionização. Não, o KI é expressão genérica. Tá bom? Pessoal, Repete aí essa parte do pecado. novamente. Para alguns ácidos que são orgânicos, o pKa, você nunca vai ser cobrado o cálculo de pKa. Só vai ser cobrado a leitura. Que leitura é essa? O pKa é um número que é calculado utilizando-se menos log de K. Qual a conclusão que você vai ter com isso? Quanto maior for o Ka, e consequentemente, maior a acidez. Então, de modo geral, o que eu quero que você faça? Se necessário, faça até uma peça. Quanto menor o maior, isso aqui é padrão do Enem? Não. Isso aqui é padrão do Enem. Isso aqui, não. Mas algo está me dizendo que é muito bom você saber. Tá bom? Oi, Alan. Oi, Clara.
Sobre a questão do shampoo, porque cai muito, né? Eu posso afirmar que sempre nesse tipo de questão eles vão querer o shampoo com menor acidez e, Não. consequentemente, Não, Clarinha, porque eu tenho um shampoo condicionador com pHs diferentes para tratamentos diferentes. Então a questão sempre vai dar um contexto que vai lhe possibilitar analisar se ele quer um shampoo demasiadamente ácido, um shampoo neutro, um shampoo levemente básico. tá bom. Beleza? Pessoal, se eu coloco aqui agora o Ka do H2SO4, revisando com vocês, ionização. Qual vai ser os íons formados? 2H mais SO4, 2 menos. Por que eu coloquei isso aqui? Eu vou fazer a pergunta para vocês. Se eu usar 0,1 mol por litro desse ácido e usar 0,1 mol por litro desse ácido, como vocês já aprenderam ao longo de várias das nossas aulas, ambos aqui são ácidos. Como são ácidos fortes, a gente parte do pressuposto que a ionização é de 100%. Se eu colocar a mesma quantidade desses dois ácidos, a acidez proporcionada vai ser a mesma ou vai ser diferente? O Ka vai ser o mesmo ou vai ser diferente? Se aqui é 0,1, como é que vai ser esse Ka aqui? Vai ser 0,1 vezes 0,1, que é 1 em 1, dividido por 0,1. Agora, o Ka daqui de baixo vai ser H mais ao quadrado vezes SO4 dividido por H2 SO4. Vai ser os mesmos valores? Não. Vai ser quanto aqui? 0,1 ao quadrado vezes 0,1 vezes 0,1. Qual é o entendimento que eu quero que vocês tenham no primeiro momento? Que o Ka desse aqui é diferente desse aqui. O maior e menor, para mim, eu acho que não é cobrado, não. Só você sabe que é diferente. Onde é que eu quero chegar? O cálculo de pH. Como é que se calcula pH? O que você falou isso? pH é menos log da concentração de H+. No entanto, você só vai ter H+, se você estiver falando de uma solução que é o quê? Aquosa e que tem o que nesse meio? Íons. E que tenha o que? Ácido. E se for uma solução aquosa que tem uma base? Vai ter H+? Vai ter o quê? E ao invés de você calcular pH, você vai calcular o quê? pOH. Como é que se calcula pOH? Menos log de OH menos. Perfeito. Pessoal, nesse primeiro exemplo, qual é a concentração de H+ nesse primeiro exemplo? 0,1. Esse aqui é um ácido? Ele só produz um H+. Significa dizer que a concentração do ácido vai ser igual à concentração do H+. Então, quem vai ser o pH dessa solução? Menos log 0,1. Esse aqui é um ácido forte. E é um ácido que só produz quantos H+? 1. Qual é a concentração desse ácido? 0,1. Então vai produzir quanto de H+? 0,1. Pessoal, tem como calcular o log de menos 0,1? Alguém vai saber de cabeça? Mas você sabe que 0,1 é quanto? Hoje é um cálculo. 10 a menos 1. Eu quero que vocês estudem.
Se é... Agora eu faço aqui. O que eu faço aqui, seus bonitões? Como é que eu faço agora? O que eu faço? Olha aí. Como é que faz? Eu Eu acho faço que o deveria quê? cortar ali, ó, o menos com Ó, isso aqui, esse menos eu corto. Log de 10 vai embora. O pH aqui é quanto? 1. Vai ficar olhando, viu? Vai estar gravado. Ô, véi, é sério, eu queria tanto que uma hora tu tivesse presente na aula de log de Alex, viu? Ô, gente. Importante, funciona? Funciona. Depende. Depende, se eu botar em matemática, funciona. Se não fizer isso, vai pegar. Olha aí com a matemática, você ensinando. Bota uma observação embaixo, só não faz isso. Só uma curiosidade, preste atenção. Qual é a concentração desse ácido? 0,1. Quanto que vai formar esse ácido agora? A concentração é a mesma desse aqui. Ele vai formar a mesma quantidade de H+? Ele vai formar o quê? 2 pontos. O dobro. Por que o dobro? Porque esse ácido não produz só um H, produz quanto? 2. Então, peraí. Cada H+ é 0,1, não é A isso? lógica já não dá mais certo. Dá sim, presta atenção. Vai produzir quanto de H+? 0,2. 0,2. Ó, aqui é 1 e 1. Produziu quanto? 0,1. Aqui é 2. Vai ser 0,1 vezes 2. Aqui era só 1. Por isso que foi 0,1 vezes... Tô olhando a constante, o cara. Não, estou olhando o H. Ah. Porque estou calculando o pH. Então ali eu deveria ser 0,2? Onde? Ali na constante. Não, você está calculando a constante. Como é que você faz a constante? É a concentração de H+. O 2 aqui não é multiplicado na constante. É elevado ao expoente. Mas no caso aqui eu estou calculando pH. O que é pH? É menos log da concentração de H+. A questão Qual é a concentração de H+ aqui? 0,1 vezes 2. Porque são 2 H+. Cada H+ é 0,1. Mas são quantos H+? 2. Pergunta. Entendeu? Então, preste atenção nas dicas de log contínuo. pH é menos log de 0,1 vezes 2. 0,2. Deu certo agora. E 0,2 é quanto? Deu certo agora. Mas aí ele faz. 2 vezes 10 a menos 1. Preste atenção, pessoal. Não estou entendendo, gente. Se porventura vier um número aqui na frente, o que você faz? Corta. Vai ficar o quê? 1 mais log de 1 menos... Tá vendo que a matemática sua não funciona? Não, primeiro que eu não teria nem cortado esse 1 aí. Mas cortou. Menos log. Poxa, assim menos aonde? Vem com menos de fora. Vem de aplicações de log. É mais fácil ir por leque, nesse caso, que for diferente. Tá me humilhando, né? Rapaz! É porque senão embola a mente da gente, Vai pô. tudo bem, isso aí. Ó, é verdade. É porque abre, tipo assim, ó, Como log regra. de 2 na base 10 mais log de 10 elevado a 1 na base 10. É mais fácil do que a gente... Vai lento, deu tudo ali, ó. Porque às vezes vai abrir somando. olha que coisa fácil. Esse menos foi porque vai ficar... Acabou. Se for 1 vezes 10 elevado a qualquer número do expoente, o pH é igual a x. Se esse número não for 1, Mas ele for tem o qualquer menos, bota o número menos diferente no- de 1, O menos no primeiro. onde Na assim? frente. Hã? Na frente. Teria que ter entrado da X. O menos antes do 1. Ah, entendi. Menos 1 vezes Não. Aí seria menos log disso aqui, já subentende. Ah, tá.
Beleza? Ah, é pH. É pH. pH é menos log disso aqui. Se esse número não for 1, for, por exemplo, 2, qual vai ser o pH? X menos log de... E obrigatoriamente a questão teria que fornecer o log de 2. Alan, antes desse 1 vezes 10 elevado a menos x, tem que ter log antes? Tem. Menos log disso aqui. Que pH? O que é pH? Menos log da concentração de Isso aqui eu estou considerando como uma concentração de ADH+. Não, eles não falam. E embaixo também uma coisa. Também a mesma coisa. Pessoal de casa, deu para poder pegar o que se tem de mais importante de equilíbrio? Eu só não escutei essa última parte que você falou. Tem menos 2, o quê? Como é que é? Você falou alguma coisa de tem menos 2. Onde que tem menos 2? Não tem menos 2, não. É menos log disso aqui, menos log disso aqui. Ah, acho que deve ter travado pra mim, eu escutei errado. Não. Eu acho que a Alexa ou Emily ia falar alguma coisa. Não ia não. Não? Também não. Pronto. Ferreto, Humberto, Bebeto. Alex diria que ela não faz assim porque aprendeu com o Ferreto. É bem assim. Pô, velho. Dá pra usar com Ferreto? Não sei ter algo feito, né? Alan, se tu deixa. Olha esse vídeo de cada Hã? repetir esse vídeo de cada Como assim? pegar 0,1 e do 2. Pronto. Qual é a concentração de H aqui? Não, faz pra mim de lá. Aqui? Você quer que eu calcule o pH dessa aqui? Não, é que tu faz que tá aí. Aqui de novo. pH é menos log de quanto? 0,1. Mas são quantos H? Então vai ser pH, vai ser menos log de 0,2. Tranquilo? Tava isso aí? Não, Isso aí tava, não. tava 0,1, tava o de cima. Faz o de cima. Tô fazendo o daqui, 0,1. Quanto é que é 0,1? 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Segue qual modelo? Modelo 1 ou modelo 2? Modelo 1. Pelo modelo 1, o que podemos fazer? O pH vai ser o número que está o spot. pH igual a... Pega. Faz de novo. O de cá? O de cá vai ser 0,1 vezes, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos, não recai nessa situação. Porque aqui não é 1. Aqui é o quê? Então vai ficar o quê? 1, que é o x, menos log de 2. Aí a questão teria que fornecer para você o log de 2. Fechou? Tira a foto. Tira a foto da câmera. Alguém tira pra mim? Tirei aqui no dia, acho que no seu enquadramento você consegue pegar tudo. Você não lembra, não? E tem aquele cálculo quando é inferior a 5 graus? Quando é inferior a 50 graus. Sim. Pessoal, por desencargo de consciência, na nossa aula do extensivo, eu falei isso com muitos detalhes. Mas isso aí já seria uma cobrança com nível um pouco mais elevado. Se fosse, por exemplo, aqui o ácido acético, aqui seria 0,1. O ácido acético, ele é um ácido. Se é um ácido fraco, a ionização é 100%. Não. A questão teria que fornecer para você o grau de ionização. Nesse caso a gente teria que calcular. Se fosse, por exemplo, 3%, o que você iria fazer? Se você encontrou 0,1, você 0,1 seria se fosse 100, x estaria para 3,
do centro. Isso se for um ácido fraco. E se for um ácido fraco, a questão tem que fornecer para você necessariamente o quê? O grau de ionização. Fraco moderado, né? Tipo, Fraco moderado. Ou seja, se não for forte, a questão tem que fornecer para você o grau de ionização. E detalhe, todo esse raciocínio vale a mesma coisa para as bases. E nunca se esqueça, a soma de pH mais pOH dá sempre 14. Volta a repetir, pessoal. Estamos em uma aula de revisão. Se você está aqui na nossa turma do extensivo, não é nem meu aluno, nem aluno de Augusto, você não viu nada dessa aula, você está boiando quanto a isso aqui, me chame no privado que eu mando a aula nossa completa de equilíbrio químico para vocês. Cidade química também. Hã? Cidade química também. Tá bom. Beleza? Então vamos lá para... Só para me relembrar, aí nesse grau de ionização, eu vou multiplicar para tirar a quantidade e depois eu vou seguir a mesma coisa ou não? Vai alterar alguma coisa? Ah, beleza. Bom, de Stuart, Isso é ao quadrado. é alfa ao quadrado menos concentração molar dividido por 1. E você vai subtrair por alfa se for um ácido forte. Mas eu tô falando alfa de ácido fraco. É alfa quadrado menos 1. Desculpa, é alfa ao quadrado vezes concentração molar dividido por 1 menos alfa. Não, no fraco, eu pensei no fraco. Exato. Não é alfa quadrado. Não, se for fraco, É alfa quadrado menos 1 só, não? não, você descarta. Vai ficar alfa vezes concentração molar. Não tem denominador. Entendeu? Professor, Eu? nesse cálculo da quantidade de acidez aí no quadro, é 0,2, a concentração de H+, é 0,2 ao quadrado? Não. Se fosse para calcular Ka, seria 0,1 ao quadrado. Porque o Ka você não multiplica, você eleva o expoente. Se fosse para o cálculo do pH, você pegaria 0,1 e multiplicaria por 2. Porque você está querendo saber só a concentração e não jogaria na constante. Conseguiu pegar? Mas a concentração não é 0,2 molar? Exato. Mas a concentração, porque aqui, presta atenção, eu entendi sua dúvida. Aqui, você não vai colocar 2H. Você vai colocar H ao quadrado. Qual é a concentração do H? 0,1. Vai ser 0,1 ao quadrado. Já aqui não. Se é H, se são 2, você faria log de 2 vezes H. Conseguiu pegar? Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Esse valor aí que tu colocou, tipo, no segundo caso, pode ser diferente de 2, né? Pode ser 5, pode ser 8, pode ser qualquer valor. E esse valor aqui, pode ter certeza que se cair, ele vai te dar o valor de log. Teria algum valor de log que vocês teriam que saber de cabeça, pessoal? 10. Então 10 não conta. De 1 a 9. Log de 2, log de 3. Não, tipo assim, fui de 5, tem como... Fazer. Mas de qualquer forma tem que... O Ana normalmente cobra de 2 e de 3, né? Como é que é? Tá de 2 e de 3. O que eu mais vejo cobrando são os logs de 2 e de 3, mas normalmente eu tenho que dar, né? Matematicamente falando, vocês teriam que decorar ou, se a questão não fornecesse para vocês, com as propriedades de log, você conseguiria determinar. A questão sempre dá, só dá de 10. Todas as questões. Geralmente a questão dá. Então tá tranquilo. Pessoal, outra coisa, aproveitar o momento aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Muita gente perguntando da UNEB. Tem várias pessoas estão se antecipando lançando a isolada. Eu e o Augusto já estamos com o card pronto, mas a gente não quer
nesse momento, colocar qualquer outra opção para vocês, que não seja unicamente e exclusivamente o Enem, beleza? Após o segundo dia do Enem, a gente vai dar 2 dias, 48 horas, vamos lançar o card e vamos lançar 50% de desconto para quem é a nossa turma de revisão, certo? A gente vai divulgar, então peço que permaneça no grupo, que para quem desejar fazer o NEB e querer fazer a nossa isolada, a inscrição abre hoje? Eu acho que sim. Dura quantos dias? Até já tem. Então tá tranquilo, tá bom? Então bem provável que 2 ou 3 dias depois do Enem a gente vai lançar o card oficial, a gente vai lançar no grupo que quem é da Não é não. revisão, 50% de desconto. Fala, Alexa. Boatos que também vai ter vestibular da UESP em fevereiro. Tu vai lançar tudo? Ouvimos também, mas até se concretizar, por exemplo, a informação que chegou até a minha pessoa, que a banca vai continuar sendo avalia. E aí já outro professor me falou, me garantiu que não vai ser avalia. Então eu prefiro sempre esperar. Ô, Luan, Eu. mas se for ter da UESP em fevereiro, tu vai continuar a revisão como se fosse... Não, uma vai para a outra UESP turma. e outra para a UNEF. Ah, tá. Óbvio que, se você se preparar para uma, Não sei fazer. você está muito bem preparado para outra. Beleza? O mesmo modelo. Bom, pessoal, Não. presta atenção, todo mundo aqui. Encerramos as nossas pendências, ou seja, esse conteúdo que foi finalizado agora era para ter sido finalizado semana passada, só para vocês se sintonizarem, tá bom? Vamos entrar agora em uma sequência de conteúdos que são relativamente fáceis. Que conteúdos são esses? Modelo atômico e estrutura atômica. Aí depois tem um conteúdo que quebra um pouquinho nossas forças, que é funções inorgânicas. Por quê? Ó, Karine, funções inorgânicas não é difícil, mas tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Olha, eu vou contradizer você, viu, Alan? Porque em função inorgânica, só Deus na causa dela. Muita coisa para lembrar, muito picuinha. Então, em termos de grau de dificuldade, tá? Tinha uma opinião pessoal minha. Não é um assunto difícil, como por exemplo, eletrólise. Eu entendo que eletrólise é difícil. Eletrólise é muito mais fácil. Eu também acho Ela é de começo. Depois vocês falam que o doido aqui sou eu. Pessoal, Vai lá, quando tu der os seus orgânicos no extensivo, tu vai falar de BH e BH. onde? Quando tu der os seus orgânicos no extensivo, tu vai falar de BH e BH. Não, Por o quê? pH e o pH é equilíbrio único. Tu vai falar amanhã? Eu tenho 2 semanas para finalizar com vocês. Essa é a aula Hã? seria qual aula? Esse aqui seria o nosso. Esse aqui é o nosso 7º encontro, né? É. Pessoal que chegou depois, só para recapitular todo mundo aqui, ó. Vocês fecharam com a gente 10 encontros. A gente assegurou que em 10 encontros a gente garantiria o conteúdo. Preste atenção. Eu e o Augusto vamos sentar hoje à noite para ver a hipótese de não dar aula para vocês na próxima quinta e sexta, beleza? Se isso se concretizar, significa dizer que na semana de natureza teremos 3 encontros. Um na quinta normal. Então, o que eu e o Augusto estamos pensando? Quarta é fechamento do extensivo. E quinta tem? É quinta, porque quinta é a opção. Ah, tá. Então, o que foi que eu e o Augusto estamos tentando amarrar? Dar uma aula terça-feira, no feriado. Quinta, uma aula. E sexta, uma outra aula. Ou seja, não seria a mesma aula quinta e sexta. Seria uma aula quinta e uma aula sexta. E aí abriríamos mão de quinta e sexta dessa próxima semana. Mas eu e o Augusto estamos alinhando para ver se dá certo. Certo? E aí vocês ficariam uma semana livre. E na outra semana vocês teriam aula terça, quinta e sexta da revisão. E quarta do extensivo. Presta atenção outra coisa. Eu sei que muitos de vocês fazem também Alex e Hugo, beleza? Quem faz outro isolado matemática e
física, não se preocupa. Eu prometi que um máximo de 8 horas, 8 a 10 horas, após a aula, eu já vou estar disponibilizando a gravação. Ou seja, terminei aqui hoje, assim que eu levar vocês, que eu tenho que levar o transporte, eu já coloco carregando e amanhã de manhã eu já disponibilizo a gravação para vocês. Tá bom? No caso, quinta e sexta seguiria o horário normal, de 7 às 9, e na terça-feira que teria um horário especial, ou pela manhã ou pela tarde. É meio provável que pela manhã por ser feriado. Mas a gente vai amarrar. Beleza? Bom, pessoal, assunto que eu já vou... Leque tinha dito que queria pensar em começar 21, porque aí não entraria em conflito. Ah, massa. Ah, não é massa não. Mas eu acho que... Ô, Elan. Não, e além de ser ano passado foi 1 hora da manhã. Fala! Ele disse que como a revisão dele não tem hora para acabar, por exemplo, a de sexta-feira não tem hora para acabar, que da última vez terminou 1 hora da manhã, eu disse, já que não tem hora para acabar, começar meia horinha depois não faz mal, né? Ele disse que ia pensar em começar Ô, não. mas Deus abençoe. Gente, de qualquer forma, presta atenção. Ô, Elan. Vocês vão ficar prejudicados em absolutamente nada. Fala, Gabi. É que assim, você acha que tem mais probabilidade de jogar essas aulas mais para a segunda semana ou não? Ou se é uma coisa ainda a ser discutida? Porque, Então, Gabi, pelo menos por o mim... que eu e Augusto estamos tentando amarrar. Tá faltando química ambiental e reações no extensivo. Eu e Augusto vamos traçar um modelo de aula para ver se a gente consegue dar em um só encontro. E isso seria na quarta-feira da semana de natureza. E aí vocês não teriam aula nessa quarta-feira. Beleza? E aí vocês têm 3 blocos para ser finalizados no nosso aulão de revisão. Que seria na terça, na quinta e na sexta. Terça, feriado, quinta e sexta das 7 às 9. Então, eu e Augusto só está faltando amarrar isso. Mas é a nossa ideia. Beleza? Corre o risco somente de vocês terem que ter aula nessa quarta e na outra quarta, caso a gente não consiga encontrar um mecanismo para finalizar reações orgânicas e química ambiental. Pegou, Gabi? Peguei sim, era só para saber. Pronto. E só para ver se eu não entendi errado, isso seria algo melhor ou pior para vocês? Ausentar vocês na semana de humanas e linguagens e sobrecarregar Melhor. Ô, Elan, para mim ia ser muito pior. Porque ia juntar você, Elan, você, Alex, Hugo, Então, outras deixa eu matérias, perguntar. biologia. Vocês acham que seria melhor manter a aula, então, quarta e sexta na semana de humanas? Não, poderia fazer assim, semana que vem dava só uma aula. Aí Tanto faz. tu dava desde que tu encerrava o assunto quinta. Aí sexta-feira a gente Como é que é, tinha como é que aula, é? entendeu? Como é que A gente é? assistir na quinta. É. É isso, tipo, se tu quiser manter alguma coisa, mantém uma Aí, aula. de semana que vem, teria aula só quinta-feira, Seria online. e aí seria online, e aí semana que vem vocês, ao invés de ter os 3 encontros de revisão, teria 2. Pronto, beleza. Vou propor isso para alguns para ver se a gente amarra. Tá bom? Pode ter certeza que o que for melhor para vocês, se tiver nosso alcance, a gente vai fazer. Bom, modelos atômicos, já vou adiantando. Se você errar, o TRI vai lhe dar uma rasteira. Não adianta. Hã? TRI, ele é malvadão em modelos atômicos. Pessoal, modelos atômicos não tem segredo. Primeiro, em termos de sequência, quem é o primeiro modelo? Hã? Quem é o primeiro? Tá. Pessoal, presta atenção. Todo mundo aqui. Todo mundo. Quando se fala de modelo atômico, o que eu quero que vocês entendam? A essência do conteúdo.
Modelo atômico, modelo de um átomo. De como o átomo era visto por aquele autor. Como é que Dalton enxergava um átomo? Algo semelhante a uma bola de bilhar. Opinião pessoal minha. Vai cair Dalton? Acho que não. Porque já caiu e bate aquele negócio, sabe? Bom, seguindo o processo evolucional. Quem foi o segundo modelo? Qual foi a grande diferença? Qual foi a grande descoberta que se tornou necessária a construção de um segundo modelo? Descoberta dos elétrons. E aí o átomo passou a ter um aspecto, uma visão de quê? De devices. Show de bola. O Enem já... Tu acha legal a gente saber como o processo que ele fez para descobrir ou não? Não, isso aí só seria... Tipo assim, foi Talitinha que perguntou? Foi. Talitinha, se você viu isso no cursinho, se você viu isso na escola, se você se sente segura, você revisou, tá top da Bahia. Mas não é algo que eu vou te dizer, olha Talitinha, não durma hoje sem revisar isso, entendeu? Uhum. É porque às vezes eu confundo um pouco, igual uma vez eu até te falei sobre o outro, que um vai usar raios catódicos, aí eu Não, sempre... esqueça isso. Raios catódicos, raios anóticos, não. Essa parte Isso. a gente conta pra historinha ficar bonitinha e completa, tá bom? Ah, tá bom. Pessoal, já caiu Thomson? Com raios catódicos. Terceiro modelo. De quem é o terceiro modelo? Rapidão, o elétron é raio catódico, né? Exato. Já caiu o Rutherford, né? Do primeiro modelo e segundo modelo que mudou. Descoberta dos elétrons. Descoberta dos elétrons, colocar aqui. Do segundo, a descoberta do núcleo. E que no núcleo tem a presença dos prótons. Rutherford. O professor, basicamente o Rutherford foi quem descobriu a radioatividade, né? Não. A radioatividade foi Marie Curie. Porque tem alguns livros, o livro mesmo do Ideia, do terceiro ano, tá lá falando que foi ele que descobriu a radioatividade. Não, Rutherford, ele fez uso da descoberta da radioatividade por Marie Curie e aplicou essa descoberta. Mas não foi ele que descobriu, não. Bom, falou em radioatividade, você tem que lembrar, falou de Rutherford, tem que lembrar de modelo. Pessoal, preste atenção. Se cair modelos atômicos, eu tenho duas apostas. Se cair modelos atômicos, eu tenho duas apostas. Primeira de Rutherford. Nesse caso, só que ia circular, né? Não é elíptico. Exato, é circular. Pessoal, qual é a aposta? O experimento de Rutherford. Seria uma aposta de modelos. Você lembrar que, como é que foi que Rutherford construiu o seu experimento? Colocou um elemento radioativo, que foi o... Tem alguém batendo? Tem. Tá sem a chave. Ô, abre pra mim um portãozinho pequeno. Bom, então tá sabendo alguém? Eu? Não. Só um pouco. Outro, papai. Rosa. Cadê tua chave, velho? Ah, dá preguiça de pegar, velho. Bom, No dia de empate, pois é, né? Eu tô com saudade de mandar mensagem. Ei, velho. Vem cá, velho. Tô sozinho aqui. Pô, bicho é esse, doido? Bom, pessoal, falou em Rutherford. Chega tumultuando, velho. Porra, velho. Se tu falar demais, tu vai me dar aula. Você viu o que eu fiz hoje com o modelo de Bohr? Vi não. Pois é, a fumação da vermelha, pau quebrando. Ora, rapaz. Ah, entendi a fumação na vermelha. Entendi. Legal. Contou oração da vida, né? Não assisti, não. Não assistiu, não. Que preta. Bom, Você entendeu mesmo? pessoal, experimento de Rutherford.
Colocou-se o elemento radioativo. Esse elemento radioativo bombardeou uma fina lâmina de ouro. Preste atenção. Atrás dessa fina lâmina de ouro, tinha-se uma placa de zinco, ou uma placa metálica. Essa placa metálica, ela brilhava quando a radiação se chocava com ela. Então preste atenção, pessoal. Se o modelo de Dalton estivesse certo, o que aconteceria com essas partículas alfa? De Dalton. Bateria e voltava. Porque Dalton, o átomo, ele é maciço. Se Thomson estivesse certo, passaria direto. E qual foi a merda que aconteceu? Aconteceu os dois. E por acontecer os dois, o Rutherford se viu na necessidade de construir um novo modelo para explicar que Dalton estava parcialmente correto e que Rutherford também estava parcialmente correto. Foi aí que ele afirmou que no átomo existe uma região bem pequenininha, mas extremamente densa, a qual está presente quem? Os prótons. O núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. E existe uma outra região chamada de eletrosfera, onde está circulando os elétrons. Pronto. A minha aposta nesse sentido não é a cobrança do modelo em si, mas sim o uso do experimento para se chegar na elucidação desse modelo. Essa é a minha primeira aposta nesse assunto. Minha segunda aposta. Pergunte. Você pode descobrir os nêutrons também ou só os prótons? Só os prótons. Nêutron. Luan, Você acha que pode cair aquele negócio de diferença pra gente lembrar de órbitas e orbitais? Não. Pode ficar tranquilo. Pro Enem não, cara. Pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, minha segunda aposta. Luan, repete aí rapidão. No caso aí, a sua aposta é A questão minha aposta é que o aluno precisa saber qual foi o resultado desse experimento e, com base nesse resultado, qual foi a conclusão que Rutherford tirou a partir desse experimento para a elucidação desse modelo. Beleza? E o resultado, no caso, é a formação da eletrosfera, não é isso? Isso, da região núcleo, que é a região densa, que foi responsável para repelir as partículas alfa, e a eletrosfera, que foi responsável pela passagem das radiações alfa. Beleza? Pronto, obrigada. Repete o Rutherford, por favor. Como assim, moleque? Rapidinho, Tomar uma água aqui, peraí. Tava conversando, né? Não, tô Tava. Bom, o que você precisa saber de Rutherford? Primeiro experimento. Experimento conhecido como bombardeamento de uma lâmina de ouro com partículas alfa. Se Dalton estivesse correto, o átomo de ouro seria denso. As partículas alfa bateriam e voltavam. Se Rutherford estivesse correto. Se Dalton estivesse correto. Se Thomson estivesse correto, as partículas alfa passariam sem sofrer nenhum desvio. Só que qual foi o resultado? Parte das partículas passaram reta e algumas partículas bateram e voltaram. Com base nisso, qual foi a conclusão que o Rutherford teve? No átomo existe uma região densa, que é chamada de núcleo. Quando as partículas alfa se chocavam com o núcleo, era porque o núcleo é denso, batia e voltava. Só que quando as partículas alfa passavam pela eletrosfera, que é uma região não maciça, as partículas alfa passavam sem sofrer nenhum desvio. Beleza? Bom, pessoal, minha segunda aposta. Modelo de Bohr. Modelo de Bohr, que ficou conhecido como modelo Rutherford
Preste muita atenção. Todo mundo aqui. Preste muita atenção. Isso aqui eu acho que não cai porque o Enem já cobrou muito. Mas isso aqui é importante demais você saber. Bohr descobriu que na eletrosfera existia o quê? 7 camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada tem um valor fixo de elétrons. Eu? Do terceiro por quarto que eu descobri foi a semana. Como é que é? A descoberta do terceiro por quarto. Do terceiro por quarto, a descoberta foi do núcleo da eletrosfera. Ah, do terceiro por quarto é a descoberta das camadas, ou chamadas de órbitas circulares. Tá bom? E cada camada tem um valor fixo de quanto? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Pensando no Enem, só os valores práticos. Bom, pensando no Enem, qual é a parte principal? Pensando no Enem. Você saber que um elétron que está na camada N, ele nunca vai voltar para a camada L ou a camada K. Quimicamente falando, fisicamente falando, quanticamente falando, isso é impossível. Só que o elétron ele pode sair da M e ir para a O. Ele pode sair de uma camada mais interna e ir para uma mais externa. Uma camada menos energética e ir para uma camada mais energética. Para isso acontecer, o elétron tem que o quê? Absorver energia. Mas ele precisa voltar para o seu local de origem. Isso aqui eu acho que todo bom aluno que se preparou corretamente ao longo do ano já tem um conhecimento. O que eu aposto? Eu aposto na nomenclatura dos fenômenos. Se o Enem cobrar. Pessoal, se a luz... Tá na hora, né, velho? Tá na hora já de botar. Se o que causou a excitação dos elétrons foi o calor, como se dá o nome desse fenômeno? Incandescência. Onde é que temos o exemplo de incandescência? Fogo de artifício. Se o que aconteceu para excitar os elétrons foi uma reação química, como é que se dá o nome? Quimioluminescência. Qual é o principal exemplo de quimioluminescência? Luminol. Botou os exemplos de corrente. Fox, para ficar registrado. Porque quem perde a... Porra, velho. Quem perde Ainda a... tem estrutura ainda. Pera, velho. Incandescência. Ela, aquele negócio, aquele fenômeno que acontece na praia à noite, eu não lembro que animal é que faz isso. Entra aí? Calma aí. Não, perdão, ali é bioluminescência, né? Exato, envolvendo as algas. Se é uma reação biológica, qual é o nome do fenômeno? Bioluminescência. Aí é que podemos citar das algas, do vagalume, do peixe-lanterna. Tá bom? Bom, o mais chatinho de todos é se for, vou colocar aqui em cima. Se for a luz. Se for a luz, qual é o nome? Luminescência. Aí, a luminescência pode ser de dois tipos. Quais são esses dois tipos?
esse assunto comigo. Qual foi a dica que foi dada para você tentar diferenciar os dois? Quantidade de letras. Dura mais. Aqui tem mais letras, dura mais. Qual dura mais, a fosforescência ou a fluorescência? Exato, dura mais, dura menos. Quando se fala dura mais, placas de trânsito, seria fosforescência ou fluorescência? Fosforescência. Placas de trânsito. Placas de trânsito é fluorescência, dura pouco. E as roupas? E as roupas? Ou o relógio, ponteiro de relógio? Por que placa de trânsito não dura? Lâmpada. Por que placa de trânsito não dura? Porque a placa de trânsito só brilha enquanto o farol está emitindo nela. Você já entrou num local escuro e seu relógio ficou brilhando? Ou ou esse interruptor na sala? Ou senão a lâmpada ficou meio que acesa mesmo ela apagada? É porque ainda está emitindo luz, mesmo após a sua fonte ter sido cessada em um certo tempo. Esse caso é qual? Fluorescência. Fosforescência é quando dura por mais tempo. Que é o caso da lâmpada que tu falou. Exato. E a fluorescência é quando dura pouco tempo. Então, só para amarrar. Se cair modelos atômicos, lembrando, gente, vocês precisam saber de tudo. Mas quando o professor fala aposta, é porque esse você tem que saber um pouco mais. Modelo de Bohr relacionado ao seu experimento e modelo de Rutherford relacionado ao seu experimento e modelo de Bohr relacionado às suas nomenclaturas no que diz respeito às suas aplicações. Beleza? Bom, estrutura. E aquele da outra? Summerfield, chave, essas coisas para Enem. O Summerfield foi dos elétrons, né? Summerfield foi dos subníveis. SPDF. E o do Delta qual foi, né? Chadwick. Gente, só pontuando, novamente. Pensando no Enem, a gente precisa assegurar aquilo que, de fato, tem que ser assegurado. O tempo não permite a gente ir em coisas que comumente estamos acostumados aí. Que Mas só fala os como escreve esse detalhes. nome dele. Chadwick ou Summerfield? S-O-M-M-E-R-F-I-L-D. Bom, pessoal, falou em estrutura. O que vocês precisam saber? Primeiro, todo átomo ele é representado por todo átomo ele é representado por um símbolo. Sendo que esse símbolo tem que ter dois números. Um número que é chamado de A e um número que é chamado de Z. O que é A? Número de massa. O que é Z? Número atômico. O número atômico é o número de... rapaz. O número atômico é o número de prótons. E o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Não esqueça disso. Pessoal, estrutura atômica não é um modelo muito cobrado no Enem. O assunto como todo. Distribuição eletrônica nunca foi cobrado, esse conhecimento em si nunca foi cobrado. Elan, e se cair? O que você apostaria de estrutura atômica? Primeiro, o aluno precisa saber diferenciar o que é um cátion, o que é um cátion e o que é um ânion. O cátion é espécie positiva ou negativa? Positivo. E o ânion? Pronto.
teve uma vez que eu confundi o laboratório do volume de massa pra saber a quantidade de gramas que o módulo tem, entendeu? Como é que é? Teve assim, eu confundi o número de massa com o número atômico pra saber a quantidade de gramas que o módulo do elemento. Sempre a massa, sempre o maior valor. Então, não Beleza? Bom, primeira coisa que eu acho que o aluno literalmente tem que saber. Segunda coisa que eu acredito demais que se cobrar, vocês aqui do curso vão ter tranquilidade. Negócio chamado semelhança. Já viu cair, velho? Nunca vi. Cai muito nos simulados, velho. É, mas na prova mesmo, Na nunca prova vi. nunca caiu, nunca vi também não. E é algo que tem vários contextos diferentes que pode aparecer em termos contextualizados pensando no Enem. Quando se fala de semelhança atômica, pessoal, eu estou falando de quais semelhanças? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoelétricos. Bom, para testar e lembrar vocês, o que são isótopos? Tem o mesmo número de isóbaros, isótopos, isoelétricos. Perfeito. Beleza? Até aqui tranquilo? Uma última opção de cobrança. Última. O Enem já cobrou isso. Mas ele cobrou isso para você chegar em outro assunto, em uma outra resposta. Então, como o Enem já cobrou isso de modo indireto, também não seria algo tão extraordinário de novo. Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. E falou em distribuição eletrônica, eu tenho que lembrar de quê, pessoal? O diagrama de Linus. Beleza? Por que distribuição eletrônica é importante pensando no Enem? Porque por meio da distribuição eletrônica, você consegue obter informações que a miséria do Enem teria que trazer para vocês, mas não traz. Que é o quê? Tabela periódica. O Enem, quando cobrou dessa forma. Pessoal, tabela periódica. Quando se fala de tabela periódica, envolvendo configuração eletrônica nesse sentido, isso aqui é a linha horizontal ou vertical? Se a linha vertical é família ou período? E o que tem em comum os elementos de uma mesma família? Não. Propriedades é consequência. Nem todos os elementos da Última camada? Quantos elétrons tem na última camada? Preste atenção. Vamos... Ô, Elan, aquele negócio de todos esses terminarem em S? Exato. Onde é que eu quero chegar com uma... Tudo que vocês falaram está certo, mas eu quero algo mais específico. Todos que estão na mesma família têm a mesma distribuição eletrônica no final. Todos que estão na família 1A terminam em S1. Todos que estão na família 2A terminam em S2. O último a ser preenchido, né? Não é o da última camada. Não, o último a ser preenchido. Porque, por exemplo, quem é metal de transição não é a última camada. É o último subnível, D1, D2. Entendeu? Onde é que eu quero que vocês finalizem isso? Quem está na mesma família tem a mesma terminação no que diz respeito à distribuição eletrônica. Como consequência disso, tem as mesmas, vou dizer as mesmas,
tem propriedades químicas e físicas semelhantes. E vale a pena lembrar que na vertical é família. E na horizontal? Pi. Beleza? Gente, o Enem cobrou uma única vez. O Enem cobrou uma única vez. E não vai fazer mal vocês revisarem propriedades, não. Aí vai ser tipo S, aí no outro, sem ser o de transição, vai ser P, o de transição D e os outros F? S, P, D, F. S, P, Pronto. D, F. Mas para eles cobrarem a propriedade, eles tinham que dar a tabela, pô. Mas eles dão número atômico e pelo número atômico você tem que acha. Mas tem 3 propriedades que o Enem poderia cobrar sem a tabela periódica. A eletronegatividade. Prossiga. Raio atômico. Prossiga. E eletropositividade. Eletronegatividade. Não vou dizer nem a reatividade. Porque aí são contados. Eu diria 3 aqui. Primeiro, raio atômico. Se bem que raio atômico deriva praticamente todas. É o início. Como é que ele vai cobrar raio atômico? Ele vai lhe dar um número atômico. Você vai fazer a distribuição. Raio ele já cobrou. Já cobrou raio. Raio Cobrou atômico. raio, já cobrou. Pessoal, raio atômico. Ele vai lhe dar um número atômico. Você vai fazer a distribuição. E vai ver aquele que tem o maior número de camadas. Tem o maior raio. Já caiu desse jeito? Não. Ele vai lhe dar um átomo A e um átomo B. E vai lhe dar o número atômico 12 e o número atômico 36. Você vai fazer a distribuição eletrônica. Aquele que tem o maior número de camadas, que você sabe pela distribuição eletrônica, você sabe que tem o maior raio. Mas se ele tivesse na mesma Camada, aí você vai lembrar quanto maior o número atômico, maior a carga nuclear, menor é o raio. Beleza? Segunda maneira dele cobrar. Essa é chave, velho. Eletronegatividade é chave. Negatividade. Qual é o macete para eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para hospital. Saí correndo, velho. Ou corre. Porra, carregado você tá morto, tá lascado. Correndo você bateu. Porra. Não é melhor? Não entendi a localização dos subníveis P e F na tabela. Pode repetir? Posso sim, Lu. Lu. Todos que estão aqui é S. Todos que estão aqui é P. Todos que estão aqui é D. E todos que estiverem fora da tabela é F. Bom, para dizer que eu não fiz nenhuma aposta em tabela periódica, modelos atômicos apostei aqui e apostei aqui. Estrutura atômica apostei em semelhança atômica. Para dizer que... Escreve a fila da eletronegatividade, por favor. Escrevo sim. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para hospital. Esses são os átomos mais eletronegativos. Pergunta? Voltando aqui um pouco rapidinho, porque eu lembrei disso, eu acho que você até já comentou, mas eu vi uma questão de um simulado que falava sobre os cartões de crédito. Eu posso considerar os cartões também como fluorescência? Aquela partezinha de trás? Sim, sim, sim. Eu consideraria particularmente. Usa o quê? Tá. E qual é o fenômeno mesmo que faz passar por aproximação? Aí já é mais físico do que Aí é químico, mais né? magnético, envolve física. Beleza. Magnetismo. Pessoal, se for para eu apostar alguma coisa em tabela periódica, eu apostaria em energia de ionização. O que é energia de ionização? Alguém se lembra do conceito? Que é a energia necessária para tirar um elétron. Energia necessária para fazer a retirada de um elétron.
Eu quero que vocês pensem comigo. Eu imagino uma questão colocando lá o desenho de um átomo, coloca 2 átomos, o desenho literalmente simbólico, e coloca um átomo de tamanho menor e um átomo de tamanho maior. Em qual dos dois vai se ter uma maior dificuldade em arrancar o elétron? No menor. O menor. Então é exatamente, se for para eu apostar em como, eu apostaria em tabela periódica e energia de ionização. Energia de ionização, energia necessária para retirar um elétron. Então, quanto menor for o átomo, o elétron está mais preso. Então, é mais difícil retirar um elétron. Beleza? Obrigado, Deus. Vencemos. Pessoal de casa... Luan, inclusive eu já vi uma questão dessa, não sei se foi no Enem, mas eu tenho certeza que eu já vi uma dessa.